Fora fria, né? Mas aqui nós vamos sentir o calor do Espírito Santo. Amém? Ele vai aquecer os nossos corações nessa noite. Certamente você não vai sair daqui vazio. Deus tem uma palavra no seu coração. Deus tem bênção para as nossas vidas. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Nós queremos agradecer a presença de cada irmão, cada irmã, das boas-vindas. Deus te abençoe nessa noite, que você receba a bênção de Deus para o seu coração. Amém? Quero convidar-vos a ler a palavra de Deus que está registrada no livro de Samuel, capítulo de número 16, aleluia, versículo 7. Samuel vem depois de Juízes, o sexto livro do Antigo Testamento. Aleluia. 1 Samuel, capítulo 16, verso 7. Diz assim a palavra de Deus: Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a altura de sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Amém? Louvado seja Deus. Senhor Deus Pai, temos feito a leitura da Tua santa palavra. O Senhor nos ensina que Tu não vês como vê o homem. Nós olhamos para o exterior, para a aparência, mas o Senhor olha para o coração. Pai, queremos abrir nossos corações para Ti nessa noite. Que o Senhor comece mesmo, Pai, a olhar para nós. Oh, Pai, queremos orar como o salmista orou, dizendo: Senhor, olha para mim, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho direito. Pai, nós queremos ser guiados pelo Teu Espírito. Nós queremos ser, Pai, levados a conhecer a Tua santa vontade. Por isso abrimos o coração nessa noite para ouvir o Senhor, para aprender de Ti. Queremos ser guiados pelo caminho reto, fazer aquilo que agrada ao Teu coração. Por isso, Senhor, ensina-nos a Tua palavra. No nome de Jesus, querido Espírito Santo, pedimos a Ti nesta noite. Vem estar ao lado de cada um dos Teus filhos que aqui estão. Pai, vem ensinar a Tua palavra. Vem nos fazer entender aquilo que o Senhor quer nos ensinar nesta noite. Em nome de Jesus. Pai, vem abençoar cada vida. Vem curar, vem libertar. Vem trazer a bênção do céu. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você que veio aqui nessa noite, você já venceu uma barreira, um dia de frio. A primeira barreira que a gente encontra é sair de casa, é abrir a porta e sair, né? Muitos nesse dia não saem de casa, está frio. Mas você venceu essa barreira. Você veio até aqui. Certamente Deus tem visto, né? O seu esforço, a sua vontade de aprender da palavra de Deus. O texto que nós lemos, ele fala da história do profeta Samuel. Esse profeta, um dos mais respeitados líderes da história de Israel, um dia foi chamado por Deus e recebeu a missão de ir até a casa de Jessé para ali ungir um rei que seria o substituto do rei Saul. Não era uma missão fácil. Escolher um rei para uma nação não é qualquer coisa. Samuel estava diante de uma grande missão. Teria que escolher a pessoa correta, a pessoa que iria fazer aquilo que Deus queria que fosse feito para
E agora a Bíblia diz que este profeta, ele toma a sua vasilha de óleo e desce para Belém e vai até a casa de Jessé para escolher um rei. E a Bíblia diz que quando Samuel chegou na casa de Jessé, ele foi recepcionado por um jovem de boa aparência, um jovem que tinha uma grande estatura, um jovem que parecia ter boa saúde, um jovem que poderia estar preparado para batalhas. Ou seja, Samuel olhou para aquele jovem e ali ele viu alguém que ele julgava ser apto para reinar sobre Israel. Nós vemos aqui que o profeta de Deus, que estava numa missão dada por Deus, que estava ali com a melhor das intenções, mas a Bíblia diz que ele viu o exterior. Ele olhou para a aparência daquele jovem. E quando ele pensa em ungir aquele jovem rei de Israel, quando ele se prepara dizendo: encontrei a pessoa certa, Deus me guiou, já encontrei de cara, já vi, esse é o cara, né? Ele olhou para aquele filho de Jessé e pensou: este está de frente de mim, o rei de Israel. Mas naquele momento a Bíblia diz que Deus olhou do céu e chamou a atenção do profeta, dizendo: não olhe para a aparência, nem para a altura, porque eu não tenho aceito este jovem. Eu tenho rejeitado, porque Deus não vê como vê o homem. O homem vê o que está diante dos olhos, mas Deus vê o coração. Queridos, que bom que Deus vê o nosso coração, porque aí fora a maneira das pessoas classificar alguém muitas vezes é pela sua aparência, pela sua posição social, pela sua intelectualidade, ou até mesmo pelo seu recurso financeiro. As pessoas são classificadas por algo exterior. Mas nós temos um Deus que olha para nós e vê o coração. Ele não está interessado em saber em que casa você mora. Se você mora num palácio ou se você mora num casebre, Ele quer olhar para o seu coração. Jessé tinha muitos filhos. Todos eles estavam em casa, menos um. Davi, o menor da casa, diz a palavra, estava lá no meio do mato, cuidando das ovelhas. A Bíblia diz que nem mesmo o pai de Davi acreditava no seu potencial. O pai de Davi chamou todos os filhos, menos Davi. Pensava ele: jamais Davi pode ser escolhido como rei. Talvez Davi fosse mais franzino, mais baixinho, talvez não tivesse lá muita habilidade. Mas ali o pai de Davi olhava para a aparência. Mas Deus não estava procurando alguém aparente. A Bíblia diz que Deus estava procurando alguém que tivesse um coração ou o coração de Deus. E então, quando Samuel olha para aquele moço aparente, aquele moço que tinha uma estatura razoável, que pudesse assim chamar a atenção, ele olha para ele e diz: está aí o futuro rei de Israel. E Deus puxa a orelha do profeta, dizendo: não é este homem que eu escolhi, não é esta pessoa, não é ele. Queridos, muitas vezes as pessoas são injustiçadas por causa da aparência. Pessoas são rejeitadas por causa da aparência, ou talvez pela sua posição social, porque o mundo lá fora não conhece o que Deus conhece.
Ele não pode vislumbrar aquilo que Deus pode vislumbrar em nós. A nossa visão, ela é uma visão distorcida. Nós olhamos para as pessoas e muitas vezes já queremos dar um julgamento. Quantas vezes eu ouvi alguém dizer, eu olhei para tal pessoa, não foi com a cara daquela pessoa, já pensou mal daquela pessoa. Se Deus agisse assim, o que seria de nós? Mas, queridos, a visão de Deus é diferente da visão do homem. O homem tem um olhar superficial, um olhar aparente, um olhar imediatista. Mas Deus tem um olhar otimista. Deus tem um olhar abrangente. O olhar de Deus, ele vê aquilo que nós sequer imaginamos. Sabe o que Deus vê em você, aquilo que nem você vê. Quantas vezes nós nos desdenhamos, nós mesmos não acreditamos em nós. Quando alguém nos dá uma determinada missão, nós começamos a pensar, Deus, eu não sou capaz, eu não fui chamado para isso, eu não estou preparado para fazer tal missão. Mas quando Deus te chama para uma missão, quando Deus te coloca à frente de alguma coisa, é porque Ele vê o seu potencial. Aquilo que ninguém vê em você, Deus vê, porque Ele vê o seu coração, Ele sabe o que você pode fazer. Queridos, Davi não era para ser rei de Israel segundo o olhar dos homens. A Bíblia diz que quando Davi foi ver os seus irmãos na batalha, ele quase apanhou os seus irmãos. Eles disseram, o que você está fazendo aqui, menino? Mas Deus estava vendo o coração de Davi, um coração íntegro, um coração que tinha desejo de servir. Deus está olhando para você nessa noite. Ele vê que muita gente não vê aquilo que você mesmo não imagina. Deus está vendo em você. É por isso que Deus pagou um preço muito caro por nós. Aleluia. A visão de Deus é otimista. Ele sempre vê o que há de melhor dentro de nós. Muitas vezes as pessoas nos examinam para ver os nossos defeitos. Mas Deus está examinando você para ver as qualidades que você tem, para que Ele possa te usar, para que Ele possa fazer de você um instrumento dele na terra. Aleluia. Muitos de nós às vezes nos sentimos incapacitados, intimidados. Nós não conseguimos ver sequer a vitória de Deus para as nossas vidas. Nós olhamos para nós e pensamos, estamos perdidos. Nós não podemos ter uma vida melhor porque somos frágeis. Mas é porque nossa visão é uma visão distorcida. A palavra de Deus mostra que o próprio profeta Samuel estava cheio do Espírito Santo, mas por um momento ele estava tendo uma visão humana. Ele consegue ali ver apenas a aparência de Eliabe, quando Deus estava olhando para longe. Samuel estava olhando para a mesa de Jessé e dos filhos em volta, e Deus olhando para Davi que estava lá no meio do mar. Queridos, Deus vai onde nós não podemos ir. Deus muda aquilo que nós não podemos mudar. Quando Deus faz uma promessa na vida de alguém, Deus fará de tudo para cumprir. Deus nunca vai deixar os seus planos serem frustrados, mesmo que haja uma visão humana, mesmo que alguém possa rotular. Deus sempre vai fazer cumprir os seus planos em nossas vidas. Queridos, nós temos uma facilidade para encontrar os nossos defeitos e até mesmo os defeitos das pessoas. Nós conseguimos ver os nossos fracassos, as nossas falhas. E esses fracassos, essas falhas, elas se agigantam dentro de nós. E nós começamos a perder a fé, começamos a ser intimidados. Essas falhas e fracassos, elas nos roubam as oportunidades. Quando Deus nos dá uma oportunidade e nós não aproveitamos, porque nós olhamos para a nossa falha, para a nossa fraqueza, para as nossas limitações.
Quando Deus quer usar as nossas limitações para mostrar o poder que Ele tem. Quando Davi chegou na casa de Jessé, que entrou, talvez na mesa estivessem todos os seus irmãos dizendo: vai ser eu o rei. Eu devo ser o rei porque eu tenho isso, eu tenho aquilo. Eu devo ser o rei porque eu sei guerrear. Talvez entre eles havia na mente algumas coisas que eles diziam: eu sou melhor que Davi por isso e por aquilo. Mas quando Davi entra na casa, oh aleluia, aquele jovem humilhado, aquele jovem que estava escondido lá no meio do mato cuidando das ovelhas do pai, quando ele entra na casa, Deus fala para o profeta: este é o escolhido. Queridos, talvez o próprio Samuel, profeta de Deus, pensou: meu Deus, mas é esse. Ele não tem aparência, Deus. Ele nunca foi numa batalha, ele não é treinado para a guerra, ele só mexe com ovelhas, vive no mato. Talvez na mente dos seus irmãos e até do seu pai, eles começaram a pensar: Deus deve estar equivocado. Mas Deus disse para Samuel: unge, porque esse é o escolhido. Muitas pessoas podem desenhar você, podem pensar que você não é capaz, que você não tem credibilidade. Mas Deus que viu o coração sabe que você é capaz. Deus sabe do seu potencial e Ele está preparando algo para você. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Querido, se nós olhássemos para Gideão, se você não conhece a história de Gideão, vou dizer para você: Gideão era um jovem que ele liderava a sua família. E a Bíblia diz que ele plantava, e quando chegava a época da colheita, ele ficava tremendo de medo, porque toda a colheita que ele fazia, os inimigos vinham e roubavam tudo a produção. E aquele homem era medroso. Ele estava vendo a sua plantação crescer e pensando: meu Deus, vou perder tudo de novo. Os midianitas vão voltar esse ano de novo. Talvez você esteja vivendo como Gideão, pensando: Deus, vai acontecer tudo de novo na minha vida. Você está vendo o rumor de algo que já aconteceu e você pensa: Deus, será que vou passar por essa situação de novo? Se nós olharmos para Gideão, aquele jovem medroso, nós poderíamos dizer: esse moço é um covarde, é um mole, é um homem sem credibilidade. Ninguém daria nada por ele. Mas aí nós vemos Deus enviando um anjo lá para a casa de Gideão e disse para ele: você, Gideão, você é um varão valoroso. Você vale muito, Gideão. Parece que o Espírito Santo está dizendo para alguém nessa noite que você vale mais do que muita gente tem dado para você valor. Parece que o Espírito Santo está dizendo para você: eu, Senhor, estou dizendo que você vale muito. Oh, aleluia. Gideão tremendo de medo dos seus inimigos e Deus falando: vai nessa força, porque você é um varão valente. A visão de Deus não é a visão do homem. Podem não dar nada por você, mas Deus te dá valor e muito. Queridos, se nós olhássemos para a história de Moisés, um homem que nasceu já com a história toda destruída. Nasceu num momento em que os homens machos que nasciam na nação de Israel tinham que morrer. Todo macho que nascia a parteira já matava. Era uma ordem real. Não havia uma escapatória. Era acima de todos. Mas Deus, Ele provê livramento para aqueles que Ele tem um projeto. E a Bíblia diz que ele foi lançado lá no rio dentro de uma arca de junco. Foi lançado ali a sorte. Quem sabe sua mãe pensou: Deus proverá. Quem sabe ela pensou: vai morrer. Alguém diz, alguns historiadores dizem que no rio Nilo havia muitos crocodilos, animais ferozes. Poderia ser o fim da história de Moisés. E ele vai ali, e ali é encontrado pela filha do rei,
ela leva ele para casa, ele é criado no palácio real, ele recebe instruções. Mas um dia ele saiu da casa do rei e ele começou a praticar algumas atitudes que não eram convenientes. Ele chega a matar alguém, enterra na areia, pensa que ninguém viu, mas alguém veio e denuncia. Agora ele começa a fugir. Quem daria valor por Moisés? Quem poderia chamar Moisés para liderar alguma coisa na sua casa? Quem sabe o futuro de Moisés era ser um fujão. Mas aí Deus vai lá e olha para Moisés e fala assim: você vai liderar Israel. Você vai levar o povo de Israel do Egito para a terra prometida. Queridos, eu sei que naquela época havia muitos homens abençoados em Israel, mas Deus foi pegar logo Moisés. Sabe por que Deus faz algumas coisas que nós não entendemos? Porque Deus quer demonstrar o seu poder. Deus não está preocupado se eu e você estamos preparados. Ele quer demonstrar o que Ele pode fazer de nós. O poder dele em nós nos faz ser mais do que vencedores. Quando nós somos colocados à disposição de Deus, Deus faz aquilo que ninguém imagina acontecer, mas Deus pode fazer. A história de Moisés vai mostrar que ele foi um dos maiores profetas em Israel, um homem que na época dele, com milhares de pessoas no deserto, sem nenhum dos meios que nós temos hoje, ele liderou uma nação para sair de um país para outro. Hoje é muito fácil, a comunicação está fácil, né? É muito fácil falar com as pessoas, mas na época de Moisés, como que ele se comunicava com aquele número enorme de pessoas num deserto onde não tinha nenhum meio? Mas Deus estava capacitando ele. Não era Moisés, era Deus na vida dele. Quem vai fazer você triunfar não é você mesmo, é Deus na sua vida. Quem vai fazer você sair desse lugar em que você se encontra não é você mesmo, mas é Deus na sua vida. Aleluia. A verdade, queridos, é que nem Gideão nem Moisés, eles se achavam capazes de fazer alguma coisa. Gideão olhou para nós e disse: quem sou eu? Eu só vejo falar das histórias aí que Deus livrou meus pais, que tirou do Egito, mas eu, todo ano, estou tomando prejuízo aí. Quem sou eu? Mas o anjo disse: o Senhor é contigo. O Senhor está com você, Gideão. Nós encontramos Moisés, Deus falando: Moisés, vai lá falar com o rei do Egito para ele deixar vocês irem embora daqui. E ele olha para si como alguém que olha no espelho e diz: quem sou eu? Nem sei falar. Deus, eu não tenho argumentos para convencer o rei. Eu não sou capaz nem de entrar no palácio. Queridos, muitas vezes nós nos sentimos assim como Moisés. Deus nos dá uma missão e nós pensamos: quem sou eu para estar em tal lugar? Quem sou eu para falar com uma determinada pessoa? Mas, queridos, Deus faz os meios para que nós sejamos usados por Ele. Quando Moisés não tinha nenhuma forma de convencer o rei, Deus fez com que o rei fosse convencido. Quando Deus começou a enviar as pragas ali para o Egito, o rei sentiu o peso da mão de Deus e ele viu que Moisés tinha a autoridade dada por Deus. Ele teve que conversar, ele teve que chamar: vem cá, vem no palácio, preciso conversar com você. Aleluia. Será que você está entendendo que Deus vai colocar você numa posição de alguém que tem um Deus vivo? Será que você está entendendo que aqueles que te julgam, aqueles que muitas vezes te colocam para baixo, aqueles que te humilham, eles vão começar a ver algo diferente na sua vida? Gideão, Moisés, nenhum deles tinha nada para oferecer, como eu e você muitas vezes não temos. Eles eram tímidos, eles não tinham uma grande formação.
Eles olhavam para eles mesmos e diziam: quem sou eu? Não sou nada. Mas Deus estava olhando para eles. Ou quem sabe isso aconteça com você ou comigo. Talvez você pense: eu sou tão inútil que Deus não pode me usar. Aleluia. Queridos, o Satanás ele procura colocar na sua mente que você não é nada mesmo. Só para você não querer. Só para você não almejar, não desejar o lugar que Deus tem preparado para você. Há muitas pessoas se lançando ao massageiro. Passamos pelas rodovias, vemos pessoas que vivem como andarilhos por aí. Porque na mente dessas pessoas não há mais saída. Não há mais valor algum. Eles não se conseguem se ver de forma nenhuma. Mas Deus está dizendo que você é importante para Ele. Veja a história de Saulo. Deus tem me falado muito sobre Saulo nesses dias. Não sei por que motivo, mas Deus tem me chamado a atenção sobre Saulo. Quando ninguém dava valor para aquele homem, quando as pessoas tinham medo, odiavam, talvez alguns até oravam dizendo para Deus: Deus, mate Saulo, porque Saulo está destruindo os crentes. E Deus olha para Ananias e fala: ó Ananias, esse menino ele tem algo importante. Ele é um vaso escolhido para mim. Oh, aleluia, como Deus vê diferente de nós. A igreja tinha medo de Paulo, de Saulo, né, que depois foi chamado de Paulo. Quando alguém via Saulo entrando numa igreja, eles já sabiam: vai haver alguma desgraça, porque ele entrava nas igrejas para prender os cristãos, para levar os cativos e muitas vezes para matá-los. Nós vemos que o prazer de Saulo era assolar as pessoas, e quando alguém via ele ficava amedrontado. A visão das pessoas era que ele não valia nada. Mas Deus olhou para ele e disse: ele é vaso escolhido. Há muitos vasos escolhidos por aí que ninguém dá nada. Talvez nessa hora, lá nos bares, há muitos vasos escolhidos que alguém olha e diz: não tem futuro, não vai valer nada. Ao olhar os prostíbulos, existam princesas de Deus que alguém olha e diz que não vale nada, mas quando Deus põe os olhos em alguém, não há ninguém que possa destruir a história dessa pessoa. Deus olhou para você e disse: você tem um grande valor. Deus olhou para você e disse: este é o vaso escolhido para mim. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Queridos, nós podemos ver a diferença entre a nossa visão e a visão de Deus quando vemos o que Deus faz com pessoas que ninguém dá nada e se transforma numa grande pessoa na presença de Deus. Aleluia. Muitas vezes o homem busca super-homens, pessoas que têm um alto grau de formação, enquanto Deus está procurando os tímidos, os rejeitados, os esquecidos, os desprezados, para construir neles varões valorosos. Aleluia. A visão de Deus vai além das aparências. O homem valoriza a beleza, os dons naturais, a beleza física, o nível social, a cultura. Que essas coisas têm o seu valor, mas Deus dá a nós um valor maior. Deus olha algo mais em nós. Aleluia. Enquanto nós ficamos presos às aparências, quando nós ficamos olhando apenas para os rótulos e não para os conteúdos que existem, nós muitas vezes somos enganados. Como o profeta poderia ter sido enganado naquele dia se ele não tivesse ouvido a voz de Deus. E às vezes por esse
esse motivo ou por essa forma de agir, nós possamos estar rejeitando pessoas, rejeitando o fraco, rejeitando o pobre, o simples, negando a eles a oportunidade de serem vencedores em Cristo. Oh, aleluia! Queridos, Deus quer fazer algo dentro de nós que nós nem imaginamos. Certamente o pai de Davi nunca traria ele para a mesa para ser ungido rei. Nem o pai dele lhe dava crédito. Mas depois nós vamos ver a história de Davi, o maior rei que Israel teve. Oh, aleluia! Deus sabe o valor que há dentro de você. Não sei se você já viu, mas uma pedra preciosa, antes de ser lapidada, antes de ser tratada, às vezes você não dá valor nenhum. Você pode encontrar uma pedra preciosa, e se você não for experiente, você pode jogar, você pode abandonar, você pode desprezar. Mas aí vem o Uribe, aquela pessoa acostumada a tratar de pedras preciosas, e ele vê um valor, ele começa a limpar, ele começa a tratar, e de repente aquilo que ninguém dava valor nenhum se torna algo de grande valor. É o que Deus faz comigo e com você. Aparentemente eu e você não valíamos nada, mas Deus nos deu um valor. Deus começou a tratar de nós como uma pedra preciosa. Deus começou a lapidar, Deus começou a mudar, e Ele continua mudando-nos cada dia, transformando as nossas vidas, para nos transformar em algo especial. Aleluia! Quando nós